A doutrinação marxista nas escolas e nas universidades tem gerado jovens analfabetos funcionais, né, com uma visão política deteriorada e unilateral. Quando se fala em ser um conservador de direita, o senso comum interpreta como um sujeito retrógrado, mente fechada, fundamentalista religioso, preconceituoso, misógino, homofóbico, extremista, quando não fascista e até nazista. Para exemplificar, tomemos como exemplo de imbecilidade, PC Siqueira e seu primo igualmente retardado. O conservadorismo quer manter as coisas do jeito que elas são. E isso inclui coisas ruins como preconceitos e injustiças. Então, segundo a definição dessa dupla de mulas, eles são conservadores, pois querem conservar a esquerda no poder. Preconceito é se propor a falar de um assunto, e não fazer a mínima ideia do que está falando. O primeiro ponto que temos que entender é que o contrário de conservador não é o liberal. O contrário do conservador é o revolucionário. E o revolucionário é o mesmo que extremista. E extremista pode ser tanto de direita como de esquerda. Extremista é aquele sujeito que usa de violência para impor o seu ideal. Por exemplo, se eu te obrigo a seguir a minha religião apontando uma arma para você, eu sou um extremista. No conservadorismo, a sua liberdade é um valor que jamais pode ser aviltado, mesmo que em nome de um suposto bem maior. Então tira da sua cabeça que o conservador de direita é um extremista. Ficou claro? As doutrinas revolucionárias como o comunismo e as doutrinas reacionárias como o neonazismo são dois lados da mesma moeda. O revolucionário quer romper com as estruturas sociais como família, propriedade e religião em nome de uma utopia, de uma sociedade idealizada lá no futuro. O reacionário, por sua vez, também reage ao momento presente de forma radical, mas ele busca retornar a um passado supostamente glorioso, abundante e feliz. Só isso também, porque o conservadorismo ele é um atraso, porque ele tenta manter conceitos antigos e tornar eles de volta à nossa realidade. Coisa que a gente já teve muito tempo a combater. O conservador é aquele cara pé no chão, realista, que reconhece a imperfeição humana, olha para o momento presente e pensa: as coisas são como elas são por um motivo. Então talvez valha a pena considerar a tradição, os costumes, as instituições e as leis antes de sair por aí mudando as regras do jogo. Mas pessoal, conservadorismo não significa imobilismo, estagnação ou ficar parado no tempo. Pelo contrário, o conservador tende a ser um grande reformador. Isso fica mais fácil de entender imaginando uma casa antiga. Um revolucionário não se importaria de incendiar essa casa, mesmo com pessoas dentro. Aí ele construiria uma nova moradia para outras pessoas com um projeto inovador da cabeça dele. Já o conservador sabe que para essa casa continuar de pé, abrigando as pessoas que moram lá há gerações, ele precisa reforçar os alicerces, ampliar os cômodos e dar um tapa no acabamento. Ou seja, a visão radical gera mudança a partir da ruptura, da destruição e da violência. E a visão conservadora preserva aquilo que funciona e reforma o que não tá bacana, com o menor estresse possível e de forma gradual. E é nisso que eu acredito. Fazer o mundo avançar pela evolução e não pela revolução. E o conservadorismo, por exemplo, falando em preconceito, ele cria pessoas do tipo que querem decidir se uma pessoa deve ou não se casar com uma outra se ela for do mesmo sexo. Conservador é o candidato à presidência que, em um debate em rede nacional, é capaz de falar que as pessoas devem combater os gays. Ou seja, né, o cara vira tipo um fiscal de cu. Nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou, eu transformei a minha vida. Porque no momento em que você chega num objetivo, que você decide o que você quer para você, porque até um determinado ponto, não só o universo nos deixa engodados para aprendermos coisas, como a própria família nos ensina a subida da escada. Depois a gente tem que decidir para onde vai. Neste dia da decisão, eu optei pelo Leonardo da Vinci, ao invés de optar por travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Mas eu não posso entender homens que se vestem de mulher, que estão lindos, procuram beleza, procuram Deus e que se prostituem. Não, eu não consigo. Isso não tem nada a ver. Por favor, olha. Se eu passasse na rua, eu respeitaria todos. Por gentileza, eu peço a mesma coisa. Isso não custa nada. Cabe a todos nós o direito de qualquer tipo de palavra. Não é? Bom, se entenderam errado, sinto muito. Mas agora eu tenho que dizer para vocês... Porque
vejam bem, o que falta para nós brasileiros é exatamente uma atitude, porque a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Vocês ouviram errado, porque vocês estão acostumados a escutar. Ouvir, todo mundo ouve, ninguém é surdo. Escutar, a gente escuta com o coração e com o cérebro. Falta a nós batermos o pé pela cultura, pela educação, por outras coisas que são mais importantes que uma atitude de vida que não nos condena em nada. Nós prestamos contas só a Deus, a mais ninguém, isso é bobagem. Nós não temos que prestar contas a ninguém, não é? Bem, não adianta porque realmente não adianta, porque vocês sempre entenderão do jeito que convém a vocês. Continue assim. Com certeza vocês me convenceram a não ir definitivamente nessa parada gay, porque eu sou a favor da família. Eu acho que eu nasci de um homem normal, de uma mulher normal, como eu sou. Eu sou um homem normal, como vocês são também. De modo que eu vim com a maior vontade, muito obrigado. Eu sou vitorioso porque eu acredito em Deus. Vocês façam a mesma coisa. É só acreditar em Deus. E aí vocês conseguirão o que vocês querem. Tchau. Compreenda que o conservador não é preconceituoso. Foram os conservadores que acabaram com a escravidão nos Estados Unidos. O conservador não é um fundamentalista religioso. Foram os conservadores protestantes que separaram a igreja do Estado, né? Criando assim o Estado laico. Os conservadores não são nazistas. Foram os conservadores que lutaram contra as tropas do Hitler. Foram os conservadores que lutaram contra o fascismo na Europa também. Os conservadores não são homofóbicos. Eles apenas não acham certo incentivar as práticas homossexuais através da cultura ou através de cartilhas escolares. Os conservadores não são misóginos. Eles só acreditam que a mulher não tem o direito de tirar a vida de outro ser humano apenas porque esse se encontra dentro do corpo dela. Com tudo isso, fica claro que a maioria dos brasileiros são conservadores sim, e desconhecem isso. Tudo que te levou a ter uma imagem distorcida do conservadorismo é fruto de um sistema que queria te transformar em massa de manobra, um sistema que queria destruir todos os seus valores em nome de uma ideologia furada que jamais funcionará. Podemos, portanto, perceber o espantoso nível de ignorância. Este moloide e seu primo comunista obeso devem ser intelectualmente vesgos, pois não conseguem acertar nenhuma definição que dão neste vídeo de proselitismo barato. Além de termos de presenciar o paradoxo do obeso comunista forrado de Big Mac todinho apoiando o socialismo de Cuba e Venezuela. E só pra avisar, todo mundo aqui é comunista, viu? Verdade. Você não acredita, pau no seu cu. Você não acredita, vai pra Cuba. Olá pessoal, aqui quem fala é a Zoe Martinez e hoje eu trouxe minha mãe, Jamela, para falar um pouquinho mais sobre alimentação em Cuba. A gente trouxe algumas coisas e porque ela tem mais experiência que eu, né? Ela viveu mais tempo, teve o azar de viver mais tempo em Cuba. Eu morei 32 anos em Cuba, então tenho uma ideia mais, como dizer, certa, adequada, precisa do que acontece lá. Então eu queria mostrar para vocês assim, em que consiste a cesta básica que o governo dá racionada para as famílias, que é por pessoa, não é por família, em aquela famosa caderneta da alimentação. Nunca foi suficiente para ter uma alimentação adequada, em nenhuma das épocas da Revolução, das etapas. Mas, particularmente depois da década de 90, com a caída da União Soviética e do campo socialista, a coisa piorou muito, muito, muito. A carência chegou a níveis assim de racionamento praticamente total. Então, por exemplo, vamos falar por pessoa. Uma pessoa por mês vai receber, pelaquela caderneta, vai receber uma quantidade mais ou menos assim de arroz para 30 dias ou 31, dependendo do mês, né? Tem meses que tem mais um dia. Então, isso equivale aproximadamente a 2,5 kg de arroz para 30, 31 dias por pessoa.
Sem Então, contar que lá em Cuba tem que comer todo dia isso porque não tem variedade de alimentos, né? Então, Ou seja, vivem da benesse do capitalismo, consumindo o que há de melhor, enquanto tentam vender uma imagem romantizada do socialismo. Esse tipo de gente utiliza os meios de comunicação para espalhar desinformação.